Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, que é o irmão Cícero. Glória a Deus, mais uma vez aqui eu venho trazer a palavra para todos que almeja, que deseja, ser servo, ser templo do Espírito Santo. Irmãos, não é fácil ser servo, ser templo do Espírito Santo. É estar numa guerra, numa luta travada contra a força do mal. E muitas vezes ninguém quer, porque é doloroso, glória a Deus. Mas os benefícios que nós temos é de ter intimidade com o Espírito Santo. É ouvir a voz do Espírito de Deus. O verdadeiro Espírito de Deus não é fácil, não é para todos, é para os que buscam com zelo. É como uma agulha perdida num palheiro, Sabemos que há as variedades de espírito, glória a Deus. Então essa variedade de espírito é que está no comércio aí hoje, Então cabe cada um buscar, a verdadeira verdade, o verdadeiro espírito, não conquistar espíritos mestiços, mas conquistar o verdadeiro Espírito Santo, que não é fácil. Mas no livro de Josué, 1, versículo 9, a Bíblia diz: não tu mandei eu, te esforça-te e tem muito bom ânimo, não pasme, não te espante, eu sou teu Deus por onde quer que andar. No livro de Salmo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nas rodas dos escarnecedores, nem na roda dos pecadores, Mas antes tem um prazer na lei medita de dia e de noite. A palavra que eu venho deixar aqui, amados e queridos irmãos, da palavra de Deus, eu venho trazer aqui no livro de Isaías, 54, versículo 17. A palavra, irmão, se renova, Se renova, glória a Deus. E eu creio na palavra. E eu peço sempre a Deus para ungir a minha Bíblia, capacitar, E eu sempre estou afiando a palavra, a minha espada. Glória a Deus. No livro de Isaías 54, verso 17, a Bíblia diz assim, veja só. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E ela diz: esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz a palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala nos servos do Senhor, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós, Ela diz no livro de Éfeso, 6:11, glória a Deus, vamos procurar aqui. Deus está dando livramento nas ruas, nas vielas, nas favelas. Deus está dando livramento aos seus. Mas isso é para quem crê, para quem busca, Para quem exalta, para quem tem o Espírito de Deus, o Divino e Santo Espírito de Deus, Livro de Éfeso, glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui. Deus está dando livramento. E eu creio nesse livramento. Efésios. Quero dizer para os demais irmãos que eu sou um homem de Deus, tenho me esforçado para ser um homem espiritual e que não é fácil, chamar a atenção do Espírito de Deus, conseguir conquistar o Espírito Santo de Deus, Não é fácil, mas a gente se esforça,
se esforça. Livro de Isaías 54, verso 17. Esta é a herança dos servos do Senhor. A sua justiça que de mim procede. Né? No livro de Romanos 2, verso 2, a Bíblia diz que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. No livro de Efésios 6, 11, diz assim: glória a Deus. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. E havendo feito tudo isso, ficais firmes, pois não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças malignas expulsas dos lugares celestiais. Livro de Romanos 2, verso 2, a Bíblia diz: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, ficha pública de igreja católica, cairá tudo por terra, vai tudo para o inferno. Porque, irmão, quando a Bíblia diz que nenhuma ferramenta forjada vai prevalecer, e quando ela diz que essa é a herança dos servos do Senhor, é porque você tem se esforçado, você tem se enquadrado nesse livro, nesse versículo, e fugido da aparência do mal, né? Vamos ler do começo do livro, né? No livro, deixa eu ver, as concordâncias do versículo 17. Aqui tem Atos 6, 6, 10. Vamos ver o que está escrito em Atos 6, 10, né? É uma concordância, uma conferência. Atos 6, 10. Deixa eu ver. 6, Atos 6, 10. Diz assim, veja só, Atos 6, versículo 10. Diz assim: e não podíamos resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Glória a Deus nas alturas. E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Livro de Isaías 54, verso 17, a Bíblia diz: toda a ferramenta forjada, preparada contra ti, não prosperará, ou seja, não prevalecerá, né? Então, livro de Isaías 54, você fica atento aí às coisas que há de vir e às coisas que há de padecer. Louvado seja Deus. Livro de Isaías 42, Isaías 45, 24 e 25, versículo 24 e 25 de Isaías 45. Vamos ler, né? Vamos ler o que está dizendo. 44, deixa eu ver aqui, 45, Isaías 45, o versículo é 24 e 25, vamos ver o que está dizendo aqui. O 24 diz assim: de mim se dirá, deverás no Senhor a justiça. Deverás no Senhor, olha, de mim se dirá, deverás no Senhor a justiça e a força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Então, todos esses que se levantam contra o Senhor Deus, né? Contra o Senhor, dependendo que seja Jesus Cristo ou outro Senhor, né? Eu não sei, mas eu sei que há um Deus, há um Todo-Poderoso. Então, todos esses que se dignar contra, né? Vai lá contra o Espírito Santo, né? De Deus, né? Aleluia! De mim dirás, deverás no Senhor, deverás no Senhor a justiça e a força. Até ele virão, mas serão envergonhados
todos os que se dignarem contra ele. Versículo 25 diz assim: mas o Senhor será justificado, mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Pira o inimigo por esses dias. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu rodo pelas encruzilhadas, rodo pelas saídas, pelas entradas, pelas crucificações, pelos vales, pelos cenáculos, pelos impérios, por todos os lugares assolados. Eu rodo por tudo quanto é canto, assim diz o Espírito Santo, combatendo Lucifer e seus adébitos na terra, combatendo a feitiçaria, a orgia, a magia, o candomblé e toda espécie de espiritismo, assim diz o Espírito Santo, combatendo toda a rebeldia de Satã, combatendo todo o império de Lucifer e toda a asta de caixão, de bombagira, de Iemanjá, de Falco, de farra, de facção, de troio. Esses impérios de bucha vai cair tudo por terra. Isso é espiritual, igreja. Demônio, muitos demônios sendo combatidos pelo Espírito de Deus. Nesse momento, nessa hora, Deus está entrando com providência na sua casa, no seu lar, na sua vida. Se você der ouvido a essa palavra, Deus vai entrar com providência na sua casa, na sua vida, na sua igreja, no seu lugar, na sua cidade, no seu império, na sua vizinhança, na sua imperatriz. Amém? Oh, aleluia! Desobedientes caindo por terra, muitos desobedientes, assim o Espírito de Deus diz, caindo por terra. Há muitas línguas ferinas sendo destruídas, abatidas e combatidas pelo Espírito de Deus, Pai, o Divino Espírito Santo. Livro de Apocalipse 7, verso 10. Irmão, o Espírito Santo, ele me dava esse versículo, Apocalipse 7, o verso 10, ó. Antes de começar a guerra de coronavírus, antes de cair o Gugu, antes, eu chamei aqui um pessoal de uma certa igreja aqui, não vou dizer falta de ética, mas uma certa igreja, e ele não soube me explicar. O Espírito Santo me dava em Apocalipse 7, no versículo 10, e me dava a interpretação, ou seja, a conferência, ou seja, me dava o narrar, ou seja, me dava a explicação de Apocalipse 7, o versículo 10. Ele me dava lá em Êxodo 7, o versículo 10, mesma coisa, tudo combinado. Então, Faraó e um povo. Faraó e um povo. Apocalipse fala de um povo da grande tribulação, né? Ao qual ali abranquearam as suas vestes no sangue do cordeiro. E lá em Êxodo fala sobre o poder, a autoridade, né, de Faraó. Que Faraó chegou ao ponto de fazer coisas tenebrosas. Porque Faraó não temeu quando Moisés lançou o cajado em terra nos degraus dele, nos aposentos dele, e se transformou naquela serpente. Faraó não temeu. Então você que é servo de Deus, a Bíblia diz que a gente tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Mas a Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças malignas expulsas dos lugares celestiais. Então é preciso você buscar com zelo, é preciso você se deleitar no Senhor, confiar, fugir da aparência do mal e fazer a coisa certa. Não é fácil, né? Fazer a coisa certa, não é fácil, mas te esforça-te. Livro de Josué 1 e o verso 9, não te mandei eu, te esforça-te e tem muito bom ânimo que eu te ajudo. Não pasme, não te espante, não te assombre, pois eu sou o teu Deus por onde quer que andares. Então a vida no altar é uma vida sossegada, é sofrida, mas é sossegada, porque Deus está no controle, no comando, né?
é sofrimento, mas Deus está no controle, está no comando. E quando você pensar que está no sofrimento, você está na brisa, você está na benção, você está, né? É porque um sobe e desce, é como a terra gira, ela uma hora está no norte, outra hora está no sul, e assim sucessivamente. Uma hora você está no lugar do Japão, outra hora o Japão está no seu lugar, e assim sucessivamente. Deus não é brinquedo para ninguém brincar com o Criador dos céus e da terra. Então ele sabe trabalhar. Versículo 54, eu vou ler o capítulo todo, que diz assim: o progresso e a glória do povo de Deus. Canta alegremente, ó estéreo, que não desce a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solteira, solitária, do que os filhos da casada, diz o Senhor, assim a Bíblia diz. Linha de investigação perpetualmente na terra, paramédico perpetualmente na terra, formiga da besta fera caindo por terra, enxus de correção caindo por terra, facção da terra caindo por terra, muitas drogas caindo por terra. Assim fala o Espírito Santo, irmão. Se eu der lugar ao Espírito de Deus, é muita revelação, porque muitas vezes eu paro, não deixo, mas se eu der lugar, é dentro de uma igreja, é onde for, é culto de rua, se eu der lugar, é muita revelação. Coisas que é revelado, né, que está por vir, que está para acontecer, que muitas vezes acontece na hora e muitas vezes vem depois, né? Então o seu Deus é o meu Deus. Então nós somos filhos de um só Deus, que fez os céus e a terra. Esse Deus é o que eu prego, que eu faço menção dele, que eu busco ele, que eu me esforço, né? Nunca vi esse Deus, mas ouço o Espírito Santo falar, e então ele está comigo, e eu me esforço para estar com ele, porque não é fácil, né, a gente adotar o Espírito Santo e continuar na presença, não é fácil. Mas a Bíblia diz que a gente tem que dar uma dinésio para confundir, não. A Bíblia diz que Deus vai pegar as coisas loucas para confundir as sábias, as que dizem eu sou e eu faço. E nós temos que dar uma dinésio para ganhar os sábios, né? Ou seja, dar uma de tolo, né? Então seja servo do Deus Altíssimo. Importante que seja, as suas vestes não vai lhe salvar. Muitas vezes a gente veste uma veste comprida, né? Manga comprida, uma calça, uma camisa, a gente bota uma gravata, só uma camuflagem. Mas na verdade, aquela veste só vai cegar muitos de não julgar, não medir. E quando você veste uma vestezinha meio simples, fraca, você veste um calção, você é crente, veste uma bermuda, aí você é julgado da planta dos pés ao fio da cabeça. Muitos não olham para você, não dá nada. Pronto. Aqueles ali já botou você para o escanteio. Você tem que estar com umas vestes bonitas, ter dinheiro para investir, comprar bastante veste para andar todo bem vestido. Agora, coberto por fora e por dentro está destruído, está podre, está fedendo a esterco, fedendo a mijo de cavalo, fedendo a tudo quanto é esterco, está um verdadeiro purgatório, né? Então é melhor andar com as roupinhas fracas, né? Andar de bermuda, de que andar de bermuda e estar sã, de que andar bem vestido e estar desgraçado, né? Então examine-se o homem assim mesmo. Se tua consciência não te acusa, não há por que temer, não há por que se preocupar. Então a Bíblia diz que nenhuma ferramenta forjada, preparada contra servos e servas prevalecerá. Então creia, confie em Deus primeiramente e use a palavra e execute a palavra na sua vida, né? Então mais são os filhos da solitária, ou seja, da solteira, de que da casada, né? Porque a solteira, ela conhece vários, né? Várias terras, né? Vários namorados, né? E a casada não, a casada tem que honrar o esposo. Então,
Muitas vezes o marido só quer 2 filhos, um filho, e às vezes não quer nenhum, né? Eu tenho uma esposa aqui que ela não quer não, ela não quer nenhum filho. A minha esposa, ela não quer nenhum menino, não quer, ela não quer filho. Não é porque ela não entenda, é porque ela tem um problema, ela tem uma deficiência e ela botou isso na cabeça de não. Ela disse que dá muito trabalho, né? Mas eu tive um outro casamento e tive. Aí minha esposa teve 4 filhos. Foi onde aconteceu muita ruína, perseguição, humilhação, perturbação e ficou para trás. E eu estou aqui na presença de Deus, né? Tenho 4 filhos maravilhosos, abençoados por Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nós temos que andar na presença de Deus, se esforçar, né? E ter bom ânimo, porque Deus vai ajudar. Meu, a luta, a tempestade não é fácil, né? Mas te esforça. Aí o versículo 2 diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Então, livro de Apocalipse 7, verso 10, ligeiro, passo a passo, jejum e oração 2 vezes na semana. Entrega o dízimo de tudo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Essa é a revelação de lá. 2 rodas, esterco, morte por encomenda, farra, facção, faquiçada, olheiro, bruxaria, magia, vai tudo para os quintos dos infernos. Neymar Repórter, mais uma vez o Espírito Santo fala algo sobre Neymar. Irmão, muitas vezes nas minhas pregações, o Espírito Santo sempre falava sobre Neymar Repórter. Se trata de um jogo, né? Um jogo que todo mundo assiste, mundial, que todo mundo, né, tem o prazer de ver Neymar jogar no Brasil e enfrentar outros países, né? Então o Espírito Santo fala sobre Neymar. Repórter. Pode ser alguma contenda que vai ter, né? Alguma perseguição e algum escândalo ainda sobre Neymar. Eu tive aqui muitas vezes falando que o Espírito Santo falava sobre Neymar. Quando fala Neymar Repórter, vem alguma coisa por aí. E quando ele falava para mim, quando o não acontecia, os escândalos, vinha as reportagens sobre Neymar, né, aquelas perseguições, aquelas coisas, então acontecia tudo. Então o Espírito Santo está me revelando aqui, falando sobre, mais uma vez, escândalos sobre Neymar. Mas isso é revelação dentro do livro, né? Dentro da pregação, o Espírito Santo vai revelando. Como eu estou aqui fazendo um vídeo para o mundo inteiro, aonde esse vídeo chegar, se você decreta, se você honrar, muitas vezes você não fala a minha língua, você não vai entender nada, a não ser que você tenha um estudo e vá para um dicionário e vá saber o que eu estou falando, né? Você japonês, chinês, americano, você africano, haitiano, você do Paraguai, você de vários países aí, né? Então, você pode até, se você for leigo, você não vai saber, mas se pegar um tradutor, alguém para traduzir, você vai saber. Veja só. Porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Irmão, quantas cidades está sendo assolada? Quantas cidades, muitos lugares aqui aconteceu uma parte aqui em Maceió, qual ali no polo teve uma deficiência, né? Na terra, ao qual a terra começou a rachar, abrir, e ficou assolado lá o bairro, né? Ficou assolado lá, ficou um deserto. Muitas casas desertas, criando o mato começando a crescer, procurando o seu lugar, né? Descabelo na terra. Então, por aí afora, no mundo inteiro, há muita cidade assolada, né? E agora ali em Israel, em Gaza, na Ucrânia, né?
essas cidades assoladas. Então, quando há um servo de Deus, em cada cidade, se tiver um servo de Deus, irmão, pode acreditar, né? Eu falando, querendo me crescer, me engrandecer, me exaltar. Mas se tiver um servo de Deus em cada cidade, Deus, ele livrará a cidade. Mas tem que ter um verdadeiro servo e tem que ter alguém para escutar o servo de Deus. Entendeu? A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra, né? Então é assim. O livro lá de Êxodo 7, verso 10, fala sobre Moisés. Moisés e seu irmão, né, Arão, chegou ao ponto de conversar com Faraó. E incentivando ele a deixar o povo de Deus, né, não mexer, continuar buscando, porque não é fácil, né? E ali foi grande ruína para Faraó. O Faraó se deu mal porque não abriu mão, só abriu no último apuro. Quando ele viu que não tinha jeito, ele teve que liberar o povo. Mas só liberou depois de grande castráfia acontecer. Então não é preciso deixar acontecer castráfia para poder liberar e buscar a Deus. Então é melhor buscar a Deus. A Bíblia diz, busca primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então não guardai tesouro na terra, né? Que a traça vem e a ferrugem come. Tudo é destruído. Outros saqueiam, outros roubam, né? Então, há uma vela acesa por esses dias na encruzilhada. Irmão, o Espírito Santo está me revelando agora que há uma vela acesa por esses dias nas encruzilhadas. Na encruzilhada, eu não sei que encruzilhada é essa, mas por esses dias alguém vai acender vela, né, na encruzilhada. Demônios que vai ser descoberto. Demônios que vai ser descoberto nas encruzilhadas para atrasar e impedir parar povo de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus. Então você que é mulher de Deus, homem de Deus, que deseja um bom psicopata, tem se esforçado, não é fácil, mas olha para o alvo, não olha para a esquerda nem para a direita, está ali o jogo, está o trigo, você tem que saber que o jogo cresce e sufoca mesmo, o jogo é terrível, é tenebroso, e vai estar sempre sufocando o trigo. Mas a Bíblia diz que a gente devemos aparar o jogo, né? Porque se eles crescer demais, aí ele sufoca mesmo. Então, já que não pode arrancar, a moda das raízes que vai ofender o trigo, então apara, assim a Bíblia diz. Então vamos adorar a Deus em espírito e verdade, buscar enquanto se pode achar, enquanto está perto. Porque Deus dá livramento à terra, Deus dá livramento a você, Deus dá livramento à tua família, Deus dá livramento aos teus, Deus dá livramento à tua cidade, o teu professor, a tua professora. Deus dá livramento a todos os quais tu habita no lugar. Amém? E a cidade assolada, logo será habitada, porque tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. Então nenhuma ferramenta prevalece contra o ungido, servo, templo do Espírito Santo. Veja só. Não temas, porque não será envergonhada, e não te envergonhes, porque não será humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Então, tudo que passou, você tem que jogar por alto, não lembrar mais, não cavar mais poço, né, passado, não cavar, não buscar mais história que já passou. É seguir em frente, conquistar o alvo, buscar em Deus a salvação, que é dom de Deus. Não olhar para trás. Então, esquece a tua viuvez, esquece a tua, né, mocidade, se tu já é ancião, se tu já está um bom homem, já maduro, uma boa mulher já madura. Versículo 5 diz assim, porque o teu Criador e o teu marido é o Senhor. Porque o teu Criador e o teu marido, ponto vírgula, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel.
é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Fecais, muita doença fecais, muita prata, muito ouro, muito bronze, muita cavidade na rua, nas vielas, nas favelas, muitas traças, muito ouro, muito bronze sendo destruído por esses dias. Logo em chegada a ti um lixo, logo em chegada a ti um lixo, uma ferradura, uma traição, um traidor, um trinta, um vela preta, um vela branca, um vela roxa, um vela vermelha, um vela azul, um vela, todo tipo de vela, irmão. Que você imaginar, logo em chegada a ti, Gólgota cairá por terra, enxus cairá por terra, farra cairá por terra, muita droga cairá por terra, a feitiçaria cairá por terra, as bruxas do 71, as bruxas cairá por terra, toda a chave da besta fera cairá, tudo por terra, assim diz o Espírito de Deus. A pregação, irmão, aqui, eu pego para ler a Bíblia e o Espírito Santo fica revelando essas coisas. Então esse dom que eu tenho é um dom meio, né, que muitas vezes ninguém quer ouvir isso, né? Ninguém quer ouvir as bênçãos, não quer ouvir a verdade, né? Só a chave de carro, bênçãos e mais bênçãos, dinheiro, ouro, prata, né? Saúde, querem saber disso, mas não querem orar para Deus combater o mal na terra, porque muitas vezes o mal é praticado por alguém, né? Da família, alguém da cidade, alguém. Aí tem um rabo preso, não pode combater. Mas ora pedindo a Deus bênção, vitória, mas sabendo que o juízo de Deus, Romanos 2, verso 2, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então fuja da aparência do mal. Desperta tu que dorme, busca o Senhor enquanto se pode achar. Livro de Salmo 1, leia lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não é? Então, assim sucessivamente, leia o livro de Salmo. Veja só. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada. Glória a Deus. Quantas mulheres não tem desamparada, né? Como é uma mulher desamparada, irmão? Como é uma mulher desamparada? Todos que se aproximam dela quer ajudar, e se ela for bonita, linda, se chamar a atenção deles, né? Suas pernas torneadas, seu belo corpo de violão, sua presença, seu rosto, cabelo, ela é analisada, é tirado um raio-x, é escaneada, sabe? Ali muitos ali oferecem coisa e mais coisa, ela fica vulnerada ali aqueles, né? Os falcos, né? Glória a Deus. Mas quando ela levanta a cabeça para cima e olha o alvo, que é Deus, e busca em Deus o refúgio, a solução, aí ela vai dizer, declara, aí o Senhor vai dizer, declara, o que é que tu tem em casa? A tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. Macho man. Há muitos macho man na rua, para cima e para baixo. Macho man, há muitos macho man nas ruas, para cima e para baixo. Desobedientes, infectadores diabólicos satânicos. Veja só o livro, isso é revelação, viu, igreja? Não se perturbe não quando vem essas coisas, isso é revelação que o Espírito Santo revela, para cada um ter um tipo de ferramenta, um jeito de se expressar e ser servo, né? O Espírito Santo usa de acordo, né? Cada um tem sua digital, sua identidade, é diferente. Então vem, triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Às vezes uma mulher, quando ela é jovem, né? Ela é linda, bonita, que ela é solitária, ela não tem marido, ela é uma mulher, né? Glória a Deus que a passa na mão de muitos homens e chega o ponto dela agora não ter valor de nada, ninguém quer mais, pois ela já está mais, né? Está frágil, já está feia, caiu, né? Está como uma rural, né? Uma rural batida, uma rural trombada, os farol,
as piscas, o retrovisor, os vidros, tudo danificado, pneu furado, né? Então, fica assim, aí ninguém quer mais. Aí veja só, versículo 7. Por um breve momento te deixei. Por que o Senhor deixou? Pois ela andava, né, fora da linha, fora do recurso, não estava na presença de Deus, não buscava a Deus. Mas aí foi esse momento que Deus deixou. Glória a Deus. Mas o Senhor, Deus, quando ele tem plano na vida do homem e da mulher, ele resgata. Ele faz como aquele homem de Gadara lá, que ele enviou Jesus até, né, lá, aquela terra de Gadara, para resgatar aquele homem, um só homem. Então, para chegar lá, Jesus passou por grande tribulação, né? Passou, enfrentou aquela tempestade do mar, os seus com ele, quase naufragando, vão morrer, perder a fé. Jesus estava ali, sempre apto, ouvindo as coordenações do Espírito Santo, sendo instruído, a sua fé transbordava e ele passava para os demais e fazia os milagres. Porque o Espírito Santo faça isso, faça aquilo, que eu vou agir. Eu vou mostrar para que a fé dele cada dia mais aumente e eles sejam, né, assim como ti. Glória a Deus. Então Jesus chegou a esse lugar e, né, libertou aquele homem. Então, assim sucessivamente, Deus ele liberta qualquer um que busca, que se esforça, né, que foge da aparência do mal. Então, se o camarada, não, eu quero deixar de fumar, aí vai orar a Deus. Ora a Deus, o pastor ora e tal, aí não deixa de fumar, porque ele não quer deixar. Mas se ele disser, eu quero deixar de fumar, aí ele se esforça, busca a Deus, aí o Espírito de Deus vem, crava a mão dele e tira a mancha do pulmão, tira a nicotina, tira o desejo de fumar, que quando ele pegar um cigarro para fumar, de acordo com a fé dele, o buscar dele, ele vai vomitar, ele não vai aceitar mais, o seu interior não vai mais querer, vai repudiar o cigarro. Então assim a bebida, assim a prostituição, assim a roubalheira, assim o mau caminho e assim, né, sucessivamente, o que ele faz, o que ele pratica, o que ela faz, o que ela pratica, o que ela deixa de fazer, debaixo do sol. Então veja o Espírito Santo falando, veja só, glória a Deus. Porque isto será para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não passaria mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Então, Deus deixou de mão, o Espírito Santo deixou de mão, sabe por quê? Porque ele deixou de mão? Porque o homem tem capacidade de se destruir a si próprio, né? O homem criou o avião, criou as armas, né? O homem criou as armas de toda espécie, criou a prostituição, criou tudo quanto não presta na terra. Então, ele tem capacidade de se destruir sozinho, né? Glória a Deus. O homem vai nas profundezas da terra buscar ouro, buscar prata, barreira cai, o homem ele desce no mar, as profundezas do mar, morre, se acaba, e assim sucessivamente. Por isso que Deus, o Espírito Santo fala que não ia mais, né, fazer com que a terra sofresse a opressão por ele. Ele querer punir as pessoas do modo dele. Não, ele deixou de mão, porque ele viu que cada dia ia o homem de mal a pior, no termo da sua desobediência, sua ignorância, fazendo tudo errado, então Deus deixou de mão, né? Então ele jurou, como ele fala aqui, ó, porque isto será para mim como as águas de Noé. Quer dizer, as águas de Noé, quando veio, foi ceifando tudo, matando tudo, foi um pente fino. Ele não fez mais isso, nem quer fazer. Aí veio aqui, ponto. Pois jurei que as águas de Noé não passaria mais sobre a terra. Então, ele, né, falou e até aqui aconteceu. E uma vez muitas águas, né, mundial, varrer, né, e ficar só uma família que foi a de Noé, mundialmente, né? Às vezes dá uma encheia por aí, isso acaba a cidade, debaixo alguns bairros, né? Algumas partes da cidade se acaba, o que é baixo o lugar, por falta
de cuidado, de interesse das autoridades, de fazer, né, os túneis de esgoto certo, as tubulação, né? Fazer, organizar, né? Botar um arquiteto, botar um engenheiro, né? Para arquitetar tudo, olhar tudo, analisar e fazer o melhor para que. Mas não. Aí muitas vezes a população começa a construir em canto, né? Em canto tenebroso, canto baixo, porque não tem um recurso. E constrói, e ali vai construindo, ninguém fala nada, quando daqui a pouco vem a castrafa, vem o mal, a natureza procurando seu lugar, né? Que vai passar e ela não é impedida, ela vai-se embora, não quer saber não. Quem vai morrer, quem deixa de morrer, ela passa por cima de tudo. Então ela está procurando um lugar, é a natureza, o lugar dela. Então veja só, vamos adorar a Deus. Leia o livro de Atos dos Apóstolos 12, verso 12. Ó, o Espírito Santo está mandando eu ler Atos 12, verso 12. Deixa eu ver aqui. Atos 12, depois eu volto para aqui. Para 54, estou na página 54. Atos 12, verso 12. Vamos ver o que está dizendo aqui. Atos 12, eu já li esse versículo uma outra vez. Atos 12, aqui 12, e o versículo 12, que diz assim: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, nesse momento, alguém está se prostrando e orando, né? Acompanhando o apaixonado e espiritual homem de Deus, orando a Deus. Então Deus não tem ninguém por inocente, e ele vai fechar o cerco contra Satanás. Não é contra o homem e a mulher, é contra Satanás na vida do homem e da mulher. Então muitas vezes não é Satanás, muitas vezes é desobediência, e muitas vezes a pessoa tem uma cobertura espírita maligna que tenta destruir homens e mulheres de Deus verdadeiro, que quer a paz, que faz a paz reinar, que faz o amor reinar, que faz a tranquilidade reinar, o bem-estar, né? As guerras, as perseguições, as humilhação, as opressão, cai tudo por terra, porque a palavra diz assim: aonde entrares, eu entrarei, aonde fores, eu irei. Eis que eu estarei contigo, por onde entrares, por onde fores, por onde entrares, né? Eis que eu estarei à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Então, há muitas viúvas sem dono na terra. Há muitas viúvas sem dono na terra. Sem dono. Então, essas viúvas, muitas viúvas, tatuado. O Espírito Santo fala aqui algo sobre tatuado. Há muitas viúvas, aí fala tatuados. Mayday, repórter, cemitério para muitos das drogas. Ó, isso é revelação. Então, quem crê na palavra, quem crê que o Espírito de Deus revela, então fica atento aí às revelações do Espírito, a revelação de Deus, Pai, o Divino Espírito Santo, que é só vitória. Então vamos lá. Olha, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, o que é que devemos fazer? Se reunir entre família e orar, seja na igreja, mas orar a Deus, o Pai, orar a Deus. Jesus disse: olha, o que ouves e vedes, eu não busco glória para mim, toda a honra e toda a glória seja dada a meu Pai. Jesus disse, deixou bem claro: então julgue os inimigos a si mesmo e veja, se nenhuma condenação há, se a tua consciência não te acusa, então não há por que se preocupar, não há por que temer. Deus está dando livramento e proteção às ruas, às vielas, às favelas,
as geringonça que está acontecendo nos países por aí, está tudo sendo roda de escape para Satã. E eles estão matando e ferindo e morrendo. Eles estão matando e ferindo e morrendo também. Então isso aí é o que está acontecendo hoje, né? Hoje. Virgindade, muitas virgindades sendo destruídas por eles, os matadores. Muitas virgindades sendo destruídas por ele, os matadores. Então há uma solidão de muitos, há uma solidão de muitos. Isaías 54, verso 17, vamos ver, 54, nós estava aqui no versículo 10, né? Glória a Deus. Versículo 11. Tu oprimida e arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre as safiras. Então o que é que o homem quer mais? O que é que a mulher quer mais se o Espírito Santo fala sobre isso? Mas isso é para quem é o servo, para quem é servo do Deus Altíssimo, para quem é servo verdadeiro do Senhor. Então quem não é servo, né, chega ao ponto de dizer assim, o Espírito Santo dizer assim, afasta de mim, maldito, que eu vos não te conheço, né? Então vamos adorar esse Deus, vamos buscar. Não importa, irmão, se você esteja de calção, de bermuda, que você esteja com uma camisa rasgada, que você esteja com chapéu, sem chapéu, mas que você seja um servo de Deus. Servo de Deus é diferente. Servo de Deus não importa as vestes não salvam, as vestes não libertam. As vestes é para quem tem dinheiro, tem condições para andar bem vestido, né? Porque para andar bem vestido você tem que ter dinheiro para estar sempre comprando veste, porque mofa, arranha, perde a cor, perde o verniz, perde a autoridade, fica uma veste e você vai estar sempre gastando. Mas quando você não tem, irmão, né? Se tem uma calça comprida, bastante calça comprida, e você tem a de você sair, tudo bem, normal, mas desde que o conteúdo seja também uma bênção como está fora, né? Que às vezes a gente vê bem vestido, lá de fora uma bênção, na vista da gente, na visão da gente, é um homem bem vestido, é um homem bem zeloso, né? Mas por dentro está um trapo, irmão. Por dentro está um prostíbulo, por dentro está um escárnio. Então não serve, não serve. Quem é espiritual vai sentir, quem é espiritual vai saber. Então, se você é espiritual, você vai saber quando o homem está sã, quando o homem está certo. Se você é espiritual, é servo de Deus Altíssimo, de verdade, o Espírito Santo não vai deixar você cego, ele vai te revelar, né? Então, hoje é terrível para levantar profeta dentro dos templos, servos, verdadeiros servos. Hoje não tem mais aquela oração precisa, hoje é teologia, hoje a oração é aquela oraçãozinha singela, né? Pois é, e assim sucessivamente, mas nós temos que obedecer, orar 3 vezes o dia, a oração de Daniel, orar 3 vezes o dia, fugir da aparência do mal, se esforçar. A Bíblia diz tão somente te esforça, né? Vamos lá. E farei os teus vitrais de rubins. O que é que você quer mais? E as tuas portas de carbunclos. E todos os teus termos de pedra. Pedras aprazíveis. Então, irmão, Deus não tem ninguém por inocente. Ele dá o pobre. E dá o rico também. Mas o rico se farta demais e abusa da bondade. O pobre não. O pobre come e se alimenta. Fica feliz, tranquilo. Mas o rico, ele se alimenta, fica farto e abusa da bondade. Então não é assim. Deus não tem ninguém por inocente, ele quer abençoar a todos. Mas o problema é como vermes debaixo dos céus, debaixo do sol, né? Então faça o certo, fuja da aparência do mal, deixe Deus trabalhar na tua vida
que é só vitória. Nenhuma ferramenta forjada, preparada contra ti, prevalecerá, prosperará. Então eu quero dizer desde já a você e a senhora, ao Senhor, se puder, se ver que eu mereço, receber mais um inscrito, eu vou estar orando por cada um. Deus é sabedor, que eu sempre oro pelos meus inscritos. Deus é sabedor e eu sempre faço reinar a paz, né? Eu estendo a mão para os meus seguidores, eu estendo a mão para os que vai dar like, que vai assistir. Aqui tem um nomezinho aí, se inscreve. Quando você abre o canal tem um nomezinho, se inscreve. É só você clicar nele, já fica inscrito, é ligeiro. Clicou nele, já fica inscrito. Aí apareceu um sininho, você clica no sininho para ter acesso à notificação, né? Você vai ter acesso a todos os vídeos. Então, abriu o canal do Irmão Cícero, tá ali, vídeo. Aí você clica no nomezinho vídeo, você vai ter todos os vídeos, né? Então é assim. E Deus vai abençoar você. Pior do que tá, não vai ficar. Então Deus cubra com toda a sua proteção, com toda a sua força, sua autoridade, a sua casa, a sua vida. Se você se inscrever no canal do Irmão Cícero, Deus abençoe poderosamente. E se você não se inscrever, Deus abençoe também. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus é fiel e vela com a sua palavra para cumprir. Porque muitas vezes a gente não se inscreve, né? Mas tudo é permissão de Deus. E muitas vezes só no olhar, só em você ouvir, né? Você sente algo diferente e você vê que merece. O Espírito Santo de Deus tocou e você se inscreveu. A Bíblia diz nem por força nem por violência, né? Mas com amor, com carinho, né? Aí, tudo bem. Vou me inscrever, irmão. Glória a Deus. Aí se inscreve lá. Tá lá. Inscrito no canal do Irmão Cícero. O Irmão Cícero está lá orando. E você está se esforçando, né? Eu oro e você também se esforça. Faz sua parte aí. Fugindo da aparência do mal. Que Deus vai velando com a palavra para cumprir. E o mal não prevalecerá. Chave de justiça por esses dias na terra. Chave de justiça por esses dias na terra. Chave de justiça por esses dias na terra. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? E eu deixo a paz, que Deus abençoe a todos, e paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade.